É o Código Aberto chegando para você. Entre e fique à vontade. No Código Aberto você recebe sempre as bênçãos de Deus, porque aqui nós estudamos a palavra dele. E hoje o Código Aberto, como sempre, vai estudar a palavra de Deus no tema que nós já estamos estudando ao longo de toda essa temporada, que é a adoração. E eu já vou dando um alerta para você, fique esperto. A temporada do Código Aberto está chegando ao fim. E na próxima temporada, o Código Aberto vai estudar com você sobre o livro de Gálatas, o Evangelho segundo Gálatas. Então fica ligado com a gente aqui, participa do Código Aberto, tenha sempre em mãos aí o seu guia de estudos e desfrute aqui da presença dos nossos convidados, que são sempre muito especiais. Obrigado porque vocês vieram, porque vocês vêm aqui para participar com a gente do Código Aberto. E eu vou começar apresentando aqui na ponta a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo bom, Fábio? Oi, gente. Tudo ótimo. A Sara já está virando veterana aqui, né? Estou me sentindo em casa. Já participou várias vezes aqui com a gente do Código Aberto. Nem licença mais para entrar. É isso, já está mexendo na geladeira. Já comendo, já. Então tá bom. Sara, você tem um ministério muito legal com o Grupo Expressão Vocal, né? Temos sim, nós temos um ministério que já tem 8 anos. Na formação atual, eu acredito que tenha 1 ano. E estamos aí trabalhando para o novo CD, em nome de Jesus. É isso aí. Já tem alguma previsão de quando chega esse CD? Então, a gente tem previsão para esse ano, se Deus quiser. Né? Para esse ano, correndo, sai. Que legal. Quando estiver pronto, me avisa que eu quero o meu, tá bom? E eu não quero de presente, não. Vou comprar para incentivar o ministério. Ok, você me chama pro Código Aberto de novo. Tá bom, tá combinado. Tudo bem, Samela? Tudo bom, Fábio? Beleza, muito legal ter você aqui com a gente de novo. A Samela que trabalha aqui na Rede Novo Tempo, né? E como que é o nome da sua função? Eu sempre esqueço, Samela. Até agora você não decorou? Eu não aprendi ainda. O pessoal que acompanha o Código Aberto já sabe. Já sabe de cor, eles vão puxar minha orelha. Coordenadora de programação. Coordenadora de programação. Tá certo, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. E a Samela é muito amiga de uma amiga minha, né? Uma pessoa que é muito especial pro Código Aberto. É uma menina, uma tal de Jaqueline Peruso. Manda um beijo pra ela. Mandar um beijo pra Jaque, então, minha colega de casa, produtora do Código Aberto. Tá certo. Samela, obrigado que você veio aqui. Diego, cara, eu tô muito feliz de ter você aqui de novo no Código Aberto. Feliz demais também tá aqui. Legal. Você é médico lá em Campo Grande, então eu vou aproveitar, manda um abraço pro povo da tua igreja lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quero falar para vocês da minha igreja central. Um grande abraço para todos. Estamos aí sempre trabalhando. Eu sou igreja. Vamos conseguir levar o evangelho a toda a nossa cidade. É isso mesmo. Gente, alguém tá querendo mandar um abraço para alguém aí? Agora tá podendo? Pode Vai, mandar vamos pra lá, quem vou quiser. deixar. Hoje eu deixo. Vai. Pro meu pai, pra minha mãe. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Campinas, que desde junho tá pegando a Novo Tempo em Canal Aberto no canal 34. Que legal. Especialmente pra minha amiga Cici, que mora lá na cidade de Campinas. Que legal. A Novo Tempo tem crescido nesse sentido, né? Nesses últimos meses aí. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus tem aberto algumas portas na cidade de São Paulo, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Canal 46 em São Paulo. Você sabe todos os canais de todas as cidades do Brasil? Das 360 que a gente tem, não sei de cor todos. Tá certo. Mas as principais capitais assim a gente tenta decorar. Mas eu sei que vocês oram por todas essas cidades aí que Com recebem certeza, o estamos sinal sempre da orando. Novo Tempo. Então vamos orar agora. E você que acompanha, que está aí ligado com a gente, feche os olhos para tudo que você está fazendo e vamos pedir a direção de Deus aqui nesse momento. Sara, você pode orar para a gente? Querido Deus, queremos te agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder adorar a sua presença e o seu santo nome. Queremos invocar a sua presença para este momento em que vamos estudar a tua palavra e que o Santo Espírito venha tocar o nosso coração e os de todos que estão nos assistindo neste momento. Abençoe-nos, cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração e eu estou com uma curiosidade, mais uma, né? Muito curioso. Né? Eu estou aprendendo a ficar aqui. Vocês já pregaram alguma vez? Vocês já tiveram assim, a chance de expor a palavra de Deus em algum momento para a igreja? Eu queria saber como que foi essa oportunidade, essa chance e se vocês já fizeram isso. Já preguei, é muito diferente. Porque quando eu já falei, acho que a primeira vez que nós viemos aqui, eu comentei que eu nasci já na igreja adventista. E desde então eu só cantei, sempre cantei. Aos 3 anos de idade, meu pai já me colocava lá na cadeira para cantar. Vai cantar, vai cantar. Então eu exercitei só o lado de da cantar. música, né? Só. Então, assim, para mim era muito mais fácil chegar lá e expressar, cantando, com gesto, do que falar.
E a primeira vez que eu fui falar foi horrível. Eu praticamente li o sermão inteiro. O culto, que costuma ser 1 hora, foi de 7 minutos. Então, irmãos, vamos levantar o horário e ir embora. Mas eu tentei exercitar um pouco melhor isso e preguei acho que umas 2 ou 3 vezes. Assim, na terceira, deu para durar uma meia hora o culto. Já foi desenvolvendo um pouco mais. Mas foi interessante. É um dom que eu aprecio muito, que eu gostaria de ter, mas que eu admiro muito. Pessoas que pregam, que têm uma desenvoltura para falar. E eu não me acho muito capaz para isso. Então, assim, que Deus preserve realmente quem tem esse talento, né? Mas Deus capacita, viu? Capacita. Bota a fé que Ele pode te ajudar. E você, Samila, como que é a tua experiência aí com isso? Eu preguei a primeira vez eu era muito criança, aquele sermão assim que a gente divide com várias pessoas, sabe? Uhum. Era o sermão dos juvenis. Então tinha vários pregadores no dia. Preguei só uma partezinha. Mas a primeira vez que eu preguei, assim, de verdade, um culto que eu preguei sozinha, eu preguei numa igrejinha bem pequenininha, lá no Rio do Peixe, em Minas Gerais. É um bairro de uma cidade que é menor ainda. E eu preguei na igrejinha bem pequenininha, e eu lembro que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não consegui fazer 1 hora de culto, meu culto foi mais curtinho. Mas a minha preocupação ali na hora, minha preocupação principal, era tentar... Eu tinha estudado o que eu precisava pregar, mas na hora é só o Espírito Santo falando o que você tem que falar naquele momento, porque se você tentar falar o que você estudou, ou simplesmente aquilo que você preparou, que você tinha vontade de pregar, não é o que vale a pena, né? Então a minha preocupação maior naquela hora foi tentar falar o que o Espírito Santo estava me dizendo para falar. Transmitir, né, a presença do Espírito para as pessoas. E você, Diego? A minha primeira pregação eu era muito pequeno, devia ter uns 12 anos. Novinho. Preguei num culto, fiz um sermão sobre desbravadores, acho que a diferença entre desbravadores e escoteiros, né? Uhum. Aí falei na igreja do Santo Amaro. Aí depois passei bastante tempo, aí fui pregar mais velho. E assim, já falar na frente das pessoas da igreja não é um problema para mim. Já passei por meus problemas, já errei meu nome em público na frente da igreja. Já consegui errar seu nome, esqueci seu nome. Eu já consegui fazer isso. Mas assim, é legal que você consegue... aquele momento é o momento que as pessoas estão prestando atenção para você, olhando ali. É um momento em que a sua mente está aberta. Você como espectador, né, como pessoa, como ouvinte, sua mente está aberta para receber aquilo ali. Aqui a gente está discutindo, a gente está batendo um papo, né? Eu coloco a minha ideia e vocês complementam com a de vocês e a gente junta isso num ponto só. Ali não. Você pega uma linha de raciocínio e, se muito bem utilizada, consegue mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, por isso eu acho que a pregação é algo fantástico. É um privilégio e é também uma grande responsabilidade, né? Vamos pedir aqui a participação. Eu recebi um vídeo de um pastor que tem essa responsabilidade de dividir o pão, né, sempre com as pessoas. Então, vou colocar para vocês verem aqui o vídeo do pastor Felipe. Vamos ver qual que é a ideia dele sobre a adoração na época da igreja primitiva, né? Se eles pregavam a palavra ou não. Fala aí com a gente, Felipe. O propósito da lição dessa semana é mostrar que a pregação da palavra era um aspecto central na adoração da igreja cristã primitiva. A igreja cristã primitiva, ela está dentro de um período de tempo que vai do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. Nesse período, os apóstolos, ainda vivos, eram os maiores responsáveis pela pregação da palavra, a pregação do evangelho em todo o mundo. Mas esse período ele pode ser dividido em 2 momentos diferentes. O primeiro desses momentos é a consolidação, a formação da igreja cristã, pelo próprio Jesus Cristo, que num grupo de 12 homens, junto com esse grupo, ensinou-os, instruiu-os durante 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus mostrou a eles as verdades do reino. No final desses 3 anos e meio, Jesus morreu, ressuscitou e deu aos discípulos uma comissão. Vão e preguem estas verdades. Mostrem às outras pessoas as grandes verdades da salvação, as boas novas da salvação. O segundo momento, logo após essa comissão de Jesus Cristo, é a expansão da igreja cristã, a igreja apostólica. E a igreja cristã primitiva, ela alcança todo o mundo civilizado da sua época, desde a Índia até a Espanha. O nome de Jesus Cristo é ouvido por todas as pessoas. Mas há um evento, há algo que precisa ser destacado, que fez parte, que foi o divisor de águas, que deu aos discípulos, aos apóstolos, aos cristãos do primeiro século, o poder para pregar. Foi o Pentecostes. Nesse momento, os discípulos receberam um poder que os capacitou a pregar, a falar de todas aquelas coisas que Jesus havia ensinado.
Pastor Felipe, muito obrigado por ter enviado seu vídeo, a sua participação aqui para o Código Aberto. E se você quiser ficar por dentro aí do vídeo, o vídeo na íntegra do Pastor Felipe e de todos os pastores que participaram com a gente aqui nessa temporada do Código Aberto, é só você entrar no nosso blog. Ali você vai ter o vídeo do Pastor Felipe, você vai ter a música que a Sara vai cantar para a gente daqui a pouco, você vai ter o programa, nossa discussão, nosso debate e vai ficar por dentro do assunto aqui do nosso guia de estudos. Eu achei interessante que o Pastor Felipe, ele coloca para a gente que, dentre esses momentos, né, o que deu o poder para que eles pregassem era a presença do Espírito Santo, né, manifesta ali no dia do Pentecostes. Como que a gente faz para receber essa presença do Espírito Santo na vida, né? Parece que é uma coisa tão boa, eu escuto falar tanto disso na igreja, eu queria que a gente conversasse disso um pouquinho agora aqui também. O que eu preciso fazer para ter essa presença do Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo, ele, por ser uma divindade, por ser Deus, ele é onipresente, Isso. está em todos os lugares. Todos os lugares que a gente permite estar. O único lugar onde eu posso fazer com que ele não esteja é no meu coração. Então, o Espírito Santo, ele quer estar comigo sempre, ele quer fazer com que eu possa pregar a palavra. Porém, eu tenho que pedir para ele. Ele não faz nada para mim que não seja da minha vontade. Então, eu falo, olha, ó querido Espírito, o Senhor tem alguns frutos, eu quero esses frutos. Eu quero fruto do discernimento, da palavra, para poder conhecer a palavra, frutos para poder falar bem, para poder pregar, quem sabe para cantar, qualquer um dos inúmeros dons, e também frutos que ele pode nos dar. Frutos são para todos, dons, Deus escolhe para cada um tipo. E se a gente pedir a ele, ele vai nos dar. A Bíblia diz, Jesus diz, né, que nós damos aos nossos filhos pão, comida, cuidado, quanto mais o nosso Deus que está nos céus vai nos dar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar, né? Então é um presente que Jesus deixou para nós quando subiu aos céus. Falou, olha, eu estou indo, mas vou deixar para vocês um presente. Esse presente chama-se Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo, a realidade a gente precisa deixar o Espírito Santo atuar na gente. Só que a atuação do Espírito Santo, ela não é em uma parte de nós. Os frutos do Espírito, na verdade, é um fruto do Espírito, né? Quando o Espírito nos preenche e a gente tem todas essas características de quem está realmente entregue nas mãos de Deus. Então, a gente precisa se entregar completamente, se esvaziar do nosso eu e nos colocar na mão de Deus para que o Espírito Santo atue através de nós. Esse poder que a maioria de nós não tem ideia do que é esse poder através do Espírito Santo, que é o que faz uma pregação converter 3.000 pessoas, né? Assim como aconteceu no dia do Pentecostes, né? Tem algum indício que a gente pode ver numa pessoa para dizer assim, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, né? É uma expressão muito comum, né? Mas eu acho que você sente. É igual, tem muitas pregações, ou às vezes você vai em algum programa que você vê alguém cantando, você consegue sentir a presença do Espírito Santo ali. Porque assim, já teve vezes em que nós, até o Quinteto de Expressão Vocal, nós fomos cantar e no final algumas pessoas vinham e falavam, nossa, eu realmente senti a presença do Espírito Santo. Nossa, isso era a nossa vitória. A nossa vitória, porque a gente sentiu que realmente foi usado por Deus. E quando ninguém falava, a gente ficava um pouco preocupado. Poxa, será que o Espírito Santo hoje, né, ajudou? Mas eu acredito que o Espírito Santo trabalha de várias maneiras e muitas delas a gente nem imagina. Nem imagina. Até mesmo na pregação nossa que durou 7 minutos ou 10 minutos, o Espírito Santo pode ter atuado ali. Com certeza. Entendeu? Porque a gente dedicou o nosso tempo e o nosso momento ali para Deus e a nossa parte foi limitada, mas a parte do Espírito Santo não tem como descrever, entendeu? Então tem muita coisa que a gente vai se surpreender por obra do Espírito Santo. É verdade. Porque a gente pode, assim, pegar aquela pregação de Jesus Cristo através das parábolas, né? Que ele falou da videira. Então, Deus fala que se eu estiver ligado à videira verdadeira, que é Cristo, eu vou produzir frutos. E esses frutos são aí para nós conhecermos através da Bíblia. E se eu estou ligado a Deus, ao Espírito Santo, eu também irei produzir esses frutos. Então, se eu não amo alguém, se eu não mostro amor ao próximo, eu já provo para todos que eu não tenho o Espírito em mim. Então, a gente tem que saber que nós precisamos desenvolver essas qualidades, esses dons, esses frutos que o Espírito tem para nós. E aí sim, são evidências de que nós estamos ligados à videira, né? É porque transborda, né? É aquilo que você se enche tanto que você não vai forçar. Chegar aqui, olha, Deus te ama. As pessoas vão ver isso em você. Então eu acho que as coisas vão
fluindo naturalmente essa parte, nessa questão. Por isso que o fruto do Espírito ele é um todo, né? Porque muita gente pode, aparentemente, demonstrar amor ao próximo, sem na realidade amar o próximo. Mas o fruto do Espírito, ele é um todo. Não é uma ação sua que determina se você tem o Espírito Santo ou não. É o reflexo do que está dentro do seu coração, na sua vida cotidiana, em todas as suas atitudes, é que vão demonstrar se você tem o Espírito ou não. Que legal. Gente, obrigado aí por essas dicas, por essas orientações de como a gente receber e como a gente diagnosticar a presença do Espírito Santo. Mais que diagnosticar na vida dos outros, na minha vida mesmo, né? E que você esteja sentindo a presença do Espírito Santo aí na sua casa. Se você está ligado aqui no Código Aberto, em espírito, em verdade, em oração, eu garanto para você, o Espírito vai fazer a obra aí no seu coração e também na sua família. Fica ligado com a gente vai dando uma paradinha, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa igreja primitiva. Vamos aprender a adorar a Deus com essa igreja primitiva aqui no Código Aberto. Fica ligado, a gente volta rapidinho. Já estamos de volta aqui com o Código Aberto. Obrigado pela sua companhia. Você que acompanha, fica ligado aqui, dividindo a bênção de Deus com a gente. No programa de hoje, nós estamos aprendendo importantes lições com a igreja primitiva, a primeira igreja que foi formada com Cristo. Como adorar a esse Deus de acordo com essa igreja? Vocês estão aqui para me ajudar a responder essa pergunta aqui também. Eu acho interessante que quando a gente fala dessa igreja, que essa primeira igreja, a gente vê que eles passaram por muitas provas, né? Por muitas dificuldades, perseguições. E às vezes a gente tem uma ideia assim, não, quem está com Jesus está tranquilo, não tem problema, não tem provação. Não foi assim na formação dessa primeira igreja. E eu acho que não precisa ser assim com a gente hoje também, né? Eu imagino, acho que assim, a decepção dos discípulos, a tristeza dos discípulos que conviveram aqueles 3 anos ali com Jesus e como deve ter sido difícil o momento que Jesus foi crucificado para eles. Então, a gente vê relatos, cada um teve uma reação diferente ali. Mas, vamos nos colocar na situação deles ali. Por mais que você tenha passado 3 anos ali com Jesus, Jesus falava para eles o que ia acontecer. Eles deveriam acreditar naquilo que ia acontecer. Mas você vê seu mestre ser morto. Uma multidão de gente crucifica Jesus. Parece que ninguém mais acredita nele, depois dos movimentos que já haviam acontecido. De repente, ninguém mais acredita em Jesus, está todo mundo contra eles. O pessoal estava querendo encontrar quem era seguidor de Jesus também para fazer a mesma coisa. Então, eu imagino que deve ter sido um momento muito difícil. Que se você não tiver uma fé muito firme, você fica abalado. A gente não sabe o que é passar por isso hoje do que o que os discípulos passaram naquele momento quando Jesus foi crucificado, né? E hoje a gente nega Jesus por muito pouco, né? Por muito menos. Até um testemunho que você poderia dar e não dá. Por que você não vai para tal lugar? Porque eu não estou afim. Ao invés de falar realmente, não vou, porque eu acredito que Deus não quer que eu vá para tal lugar, ou Deus não gosta. Mas não, a gente deixa meio que subentendido alguma coisa, mas não fala. Então, às vezes também, hoje, a gente pode estar negando a Jesus ou abrindo mão, né? Abrindo mão desse relacionamento com Deus. Por causa de muito pouco, né? Exatamente. Enfim. Por muito menos que eles, né, no passado. E o interessante é que a igreja primitiva, mesmo da forma como nós estamos falando aqui, ela começou mesmo, foi depois que Jesus ressuscitou. Até aquele momento, Jesus tinha os seus seguidores, tinha os discípulos e outros que acompanhavam o ministério de Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, e ele fez aquela promessa para os discípulos que ele deixaria outro Consolador, que ele deixaria o Espírito Santo para estar ali com eles, é que aí realmente os discípulos se levantaram e falaram, agora a gente tem que seguir adiante. Quando Jesus os comissionou a criar uma igreja, foi que a igreja primitiva realmente nasceu, que é a igreja que nós cristãos nascemos dessa igreja, né? Nós cristãos, todos nós, independente da denominação que nós seguimos hoje, os cristãos saíram dessa igreja dos apóstolos inicialmente, né? Com certeza. E a igreja primitiva tem tudo a ver conosco hoje. Mas é muito tempo atrás. Não. É a igreja do começo e nós somos a igreja do final. E eles tiveram as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Então, tem que pregar o evangelho ao mundo todo. O mesmo para nós. Então, é difícil nos relacionarmos, é difícil manter a união entre a igreja. Isso é uma constante em qualquer igreja
do mundo, qualquer Sim. igreja, de qualquer denominação. Porque todos nós somos muito semelhantes. E eles passaram por muitas dificuldades para instituir a igreja, e nós também vamos passar por muitas dificuldades. É profético. Vamos sofrer perseguição. Todos os que são cristãos verdadeiros, aqueles que amam a Deus verdadeiramente, que vão se manter ao lado dele, vão sofrer perseguição. Então, a gente tem que aprender e muito com eles. Aprender, inclusive, com os erros deles. Né? Porque muitas pessoas acham, não, mas a igreja primitiva... Não, a igreja primitiva não era perfeita. A igreja primitiva não era. Porque das 7 igrejas da carta, todas tinham alguma coisinha, quando Deus fez nas 7 igrejas no Apocalipse, né? Todas tinham alguma coisa para melhorar. Sim. E nós temos que aprender com os erros deles. Então, a gente vai ver aí, tinha problemas de relacionamento, problemas de fofoca, que são todas as constantes que nós temos na nossa vida. Então, é importante, se a gente esquecer o passado, como diz aquele ditado, né? Quem esquece o passado está fadado a repetir essa mesma ação. Então, a gente tem que copiar o que é bom e descartar o que não foi legal, para abreviar a volta de Cristo. É isso mesmo. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, né? Eu achei interessante que você falou assim, eles são a igreja que começaram e nós somos a igreja que vai terminar. A gente é a igreja que tem que pregar esse evangelho até Jesus voltar. E nós, como igreja cristã, né? Sem placa. A gente não está falando de placa de igreja, a gente está falando aqui de verdade. E para concluir ou para ajudar a gente aqui no nosso papo, eu vou convidar você a prestar bastante atenção e vocês aqui a prestarem mais atenção ainda, porque vocês vão ter que dar resposta para alguém. Eu tenho uma pergunta aqui de alguém que assiste o Código Aberto, que gosta do Código Aberto, e mandou o vídeo para cá para te estimular a assistir e mandar o seu vídeo para a gente aqui também. Vamos ver qual que é a pergunta e você em casa, vê se você consegue responder para quem está do seu lado aí. Vamos lá. Olá pessoal do Código Aberto, meu nome é Marcelo e gostaria de saber por que o amor é o maior de todos os dons oferecidos à igreja? Tá certo, Marcelo, obrigado por ter enviado a sua pergunta aqui pra gente, obrigado pela sua participação. E ele perguntou o seguinte, por que o amor é o maior dos dons, o maior dos presentes da igreja? Por que o amor é tão importante assim na igreja? Acho que vale a pena a gente ler o verso aqui, que é o verso principal da lição dessa semana. Está em 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios, capítulo 13. É um capítulo bem conhecido da Bíblia, né? Sim, e Todo é lindo mundo esse gosta capítulo, muito de né? ler esse capítulo. É verdade. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Eu estou no meu guia de estudos aqui, pode falar. O verso fala assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O texto deixa bem claro pra gente assim, não importa o que eu faça, não importa o que eu busque, não importa o que eu tenha, se eu não tiver amor, nada tem sentido, né? O amor, ele é o fundamento das nossas ações dentro da igreja e do nosso Eu cristianismo. acho que o amor é o fundamento de Deus, né? Exatamente. A Bíblia fala, Deus é amor. Deus não ama, Deus é o amor. Então, eu acho que é uma coisa lógica que o maior de todos os dons realmente seja o amor, porque a impressão que eu tenho é que ele que rege todos os outros. Como é que eu vou ser feliz se eu não tiver amor? Como é que eu vou ser bondoso se eu não tiver amor? Então, eu tenho a impressão que o amor é o dom principal, porque é ele que rege todos os outros. Todos os outros são dependentes dele. Incrível que nós temos que entender ali qual que é o contexto em que esse capítulo foi escrito. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, é um contexto em que Paulo estava lidando com uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha crescido muito, mas estava começando a ter problemas. Que igreja não tem problemas, não é verdade? Então, nós temos que, antes de começar a falar mal da nossa igreja, antes de começar a pichar ou jogar pedras na nossa igreja, nós temos que pensar que todas as igrejas, elas estão aqui para se desenvolver, para chegar até a plenitude que Deus quer. A igreja que vai ficar, quando Jesus retornar nessa terra, vai ser uma igreja mundial sem mancha, sem nenhum tipo de marca. Uhum. E aí, nessa igreja, nessa carta aos Coríntios, ele começa a falar, olha, essa igreja, ela falava assim, eu acho que por ter o dom de línguas eu sou melhor que vocês, ou por eu ter o dom de profecia eu sou melhor que vocês. E aí eles começavam a falar o seguinte, eu sou melhor que você. E Paulo diz assim, o maior dos dons é o amor, sabe? E Jesus Cristo resumiu os mandamentos no amor a Deus, amor ao próximo. Porque se eu amo alguém, eu não vou começar a me comparar com ele, falando, eu sou melhor que você, sabe? Se eu estou na minha igreja e eu amo, eu vou conseguir viver em paz. E uma escritora cristã chamada Ellen White, ela escreve num livro chamado A Ciência do Bom Viver, uma frase que eu achei muito legal. Na página 470, diz assim,
O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Não existe um argumento maior. Se você não dá bom dia para o seu vizinho, como é que ele vai se converter? Se você não se preocupa com ele, se você não vai lá e pergunta o que ele precisa, como é que ele vai olhar para você e falar assim, eu quero seguir essa igreja, eu quero conhecer esse Deus? Então, o amor é o maior dos dons, porque Deus disse, aquele que não ama não conhece a Deus. Eu acho que o amor é o que impulsiona, né? Foi o amor que impulsionou, que pelo o grande amor de Deus que Ele veio e morreu por nós. É porque a gente ama Deus que a gente vai querer levar outras pessoas aos pés de Deus. É porque a gente ama o próximo que a gente vai querer que ele se salve, como nós pretendemos ser salvos, como nós conhecemos a verdade, como nós amamos a Deus. Então, eu acho que o amor é o que impulsiona, porque se a gente, e eu acho que é o que falta hoje, né? Porque se nós tivéssemos realmente muito amor, hoje em dia ninguém ia se acomodar de ficar em casa, vendo o mundo como está, e sem ir lá, a gente acorda, porque Jesus está voltando e você precisa ir para o céu, porque eu te amo, eu amo o meu próximo e quero levar ele para lá. Então, eu acho que é um ponto a se refletir também, para que nós possamos alimentar mais o nosso amor por Deus e, consequentemente, pelo próximo. Quando a gente entra em ação pelo próximo, a gente pode falar que é o amor na prática, né? É o amor refletido em atitudes. Afinal de contas, o amor são atitudes, né? São escolhas que a gente faz. E a gente tem que pregar. Nós temos que falar de Deus, do amor de Deus. Tem a tesoureira da minha igreja, em uma das nossas reuniões da igreja, irmã Nilce, ela começou a contar para nós como foi o processo de conversão dela. Ela disse que tinha um casal de vizinhos, um casal que eram cristãos, eram adventistas. E foi passar o tempo, eles nunca falaram com ela. Nunca, nada. Não deram um estudo bíblico, não deram um pão, não deram um bom dia. Passou o tempo, uma outra pessoa conversou com ela e ela se converteu através de uma outra pessoa. E ela chegou nessa igreja onde esse casal de vizinhos frequentava. E ela chegou e falou o seguinte, vocês estavam vendo que eu ia me perder, eu estava caminhando para o abismo e não ia fazer nada. Onde está o amor de vocês? Sabe? A gente está vendo as pessoas ao nosso redor e a gente não fala. Eu costumo sempre falar, eu me formei numa turma de 62 pessoas. Sabe quantas pessoas eu trouxe para Cristo? 0. Esse, assim, é um arrependimento que eu tenho, que eu vou levar para o resto da minha vida. Tento agora corrigir nos outros aspectos, nos outros lugares onde eu vou. Mas 0 pessoas de 62 foram convertidas através do meu testemunho. Talvez, assim, lá no céu eu descubra alguma outra pessoa, mas que eu tenha percebido hoje, em 6 anos de convivência, ninguém. Eu fico pensando, só pode ser porque eu não tenho amor. E Deus fala que nos últimos dias o amor, que é a ferramenta que vai mover o mundo de verdade, está se esfriando. Que o amor já se esfriou fora da igreja, isso é fato, já se esfriou há muito tempo. Agora o amor está se esfriando no meu coração, como cristão que professo amar a Deus, que professo ser da igreja de Deus, né? E como aquecer esse amor no nosso coração, então, gente? O que a gente precisa fazer? Eu vou falar aqui o que é a igreja, mas o que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer para isso não esfriar em mim? Eu acho que a gente tem que sair da teoria e ir para a prática. A gente tem o hábito de falar, de tentar entender, mas tudo em palavras. E eu acho que a gente só vai conseguir viver praticando. Então, eu não amo muito meu vizinho? Deus, dá-me amor, mas o que eu tenho que fazer por ele? Me mostra o que eu tenho que fazer? Vou lá e faço. Está precisando de ajuda? Vou lá e faço. Eu acho que na prática, você fazendo uma coisa de cada vez, diariamente, eu acho que o seu amor vai aumentando e você vai ver as consequências e a prova do resultado. O resultado. Acho que essa prática é uma consequência do amor a Deus, em primeiro lugar. Eu acho que deve ser impossível pra gente, mas deveria ser impossível pra gente, mas a gente, mesmo assim, deixa o amor esfriar. Quando a gente contempla o sacrifício de Jesus na cruz por nós, a gente deveria olhar para a cruz e pensar, como eu não vou amar um Deus assim? E a gente sabe disso, e mesmo assim a gente deixa o amor esfriar. Parece que a gente esquece do que Jesus fez por nós, ou em algum momento a gente minimiza o sacrifício de Jesus. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus e não ama Deus, tem alguma coisa errada com a gente. A gente tem que dar uma olhada para dentro do nosso coração e pedir misericórdia para Deus, para Ele ajudar a gente a entender o que Jesus fez por nós e, consequentemente, a partir desse sacrifício, nós vamos entender qual que é o nosso papel aqui na Terra. E lembrando que, em última análise, o amor é um dom. Então, o amor não se compra, o amor não se vende, sabe? O amor não se troca, o amor é um presente de Deus.
E por ser um presente, não tem como você vai exigir. Você tem que simplesmente, rogar a Deus. Olha, Senhor Deus, eu não tenho como desenvolver amor por mim mesmo. Então me dê esse amor. É difícil amar o meu próximo. Então me ajuda a amar. Eu não consigo. Eu preciso da sua força para poder vencer. É um dom. O maior dos dons, como 1 Coríntios 13 fala. Eu só tenho que procurar. O dom é disponível para todos, né? E é bom ressaltar que isso aqui, a lição está falando sobre adoração. E isso é adorar a Deus. Em essência, o amor a Deus é adorar a Deus. Acho que qualquer outro tipo de adoração, se essa adoração for separada do amor, ela não está sendo adoração. E principalmente quando a gente coloca esse amor em função das outras pessoas, né? Aí, quando eu ajudo alguém, quando eu amo alguém, isso é muito interessante, né? Pequenos atos, né? Coisas muito simples que a gente faz pode fazer a diferença na vida de alguém. Tem um amigo meu que outro dia ele falou assim, eu andei orando para Deus, pedindo para Deus me dar paciência. E aí agora Deus está me dando um monte de situação complicada onde eu estou tendo que exercer a paciência. Se eu peço amor para Deus, Deus não vai jogar uma receita milagrosa em cima de mim, pronto, agora você tem... Não, Deus vai me propiciar momentos em que eu vou poder amar as pessoas. E uma das formas que o Código Aberto tem de mostrar que ama você é te oferecendo um presente. Você quer um presente? Quer ganhar um presente? Olha, é de coração, viu? É porque a gente te ama, que a gente oferece o guia de estudos da Bíblia para jovens. Você quer conhecer melhor esse Deus? Você quer saber como amar melhor, amar mais as pessoas, desenvolver esse amor pelos outros? Esse guia de estudos da Bíblia vai te mostrar. Ele vai te ensinar. É só você abrir, você vai folhando aqui, estudo após estudo. Você pode fazer um por dia, você pode fazer um por semana, 2 por semana, do jeito que você preferir. Você vai conhecendo a Deus. E se você tiver alguma dificuldade enquanto você estiver estudando, entre em contato com a gente aqui no Novo Tempo. Muitas pessoas dispostas a te ajudar e a te orientar como amar melhor a Deus e amar melhor também ao seu próximo. A gente vai ficando por aqui, um rápido intervalo, e na volta vamos aprender muito mais sobre essa igreja primitiva, a adoração que eles ofereciam, o poder que Deus entregou para eles para que eles pudessem pregar. Então fica ligado no Código Aberto, a gente volta rapidinho para falar para você sobre a adoração e a igreja primitiva. Já estamos de volta aqui com o Código Aberto. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço para você e para a sua família que acompanham a gente aqui pela Rede Novo Tempo. Você sabe que a intenção da Rede Novo Tempo e do Código Aberto é te aproximar mais de Jesus, através do estudo da Bíblia, estudo do nosso guia de estudos e por esse papo maravilhoso que eu tenho aqui com vocês a cada programa. Obrigado mais uma vez porque vocês vieram. Eu sempre tenho um pensamento assim, né? As coisas na igreja, elas são pautadas pelas tradições ou elas devem ser pautadas pelos princípios? Tradições no sentido assim, o meu avô fazia desse jeito, o meu pai sempre fez assim, então eu sempre vou fazer desse jeito também. Parece que na igreja primitiva eles tinham essa dificuldade, né, com essas coisas, as tradições, os costumes que envolviam a igreja. Os discípulos, acho que eles enfrentaram algumas dificuldades ali quando eles estavam na base, começando a construir a igreja. Porque a maioria das pessoas que estavam se convertendo ali naquele momento ao cristianismo, elas vinham de uma herança judaica, né? Então, e o judaísmo, ele tem muitas tradições. Sim. Muitas delas são tradições lindas. Hoje, se você visitar uma igreja judaica, hebraica, você vai ver eles têm tradições maravilhosas. Só que algumas tradições daquela época não eram condizentes com um momento pós-Messias, né? Então, Jesus já tinha vindo e eles mantinham algumas tradições que eram pré-messiânicas. Então, os discípulos tiveram que lutar ali com aquelas dificuldades de uma tradição que não acreditava que Jesus já tinha vindo. Qual que era a função daquela tradição? Aqui, a gente tem que sempre entender que a função da adoração, e as tradições que a gente está falando aqui é nesse contexto da adoração, a função dessas tradições, elas podem existir. A tradição vai existir em qualquer igreja que você for. Toda igreja tem sua tradição. Claro. Mas a tradição tem que ter uma função muito específica. Nesse caso da adoração, a tradição tem que apontar a gente para a cruz, para o sacrifício de Jesus. Então, se a tradição estiver servindo para isso, ótimo, muito bom.
se não estiver servindo para isso, então vamos voltar um pouquinho e repensar para a gente começar a fazer o certo, que é o que a Bíblia pede que a gente faça. E os judeus, eles se apegavam muito na tradição. Tanto que um judeu valoriza muito mais o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é a tradição oral, que foi passada de pai para filho por todas as gerações, até hoje. O Talmud não podia ser escrito. Não podia. O Talmud era uma tradição oral, que se mantinha através do ensinamento, como nós estamos conversando aqui. Quando tentaram destruir a cultura judaica, a religião judaica, eles foram obrigados a escrever essa tradição. Aí foram os Talmudes babilônicos, o Talmud romano. Então, isso era importante para eles. O que é essa tradição? Quando a gente estuda na Bíblia, é o preceito. Então, um preceito, ele é diferente de um princípio. O princípio é fundamental, é bíblico, é teológico, é uma ordenança de Deus. Um preceito me ajuda a cumprir esse princípio. Então, eles tinham preceitos como: eu não posso andar um número X de passos, porque realmente, se eu andar mais de 600 passos, eu esteja trabalhando demais no sábado. Então, eu vou desrespeitar um mandamento. Então, era um preceito, é uma ajuda para que você pudesse cumprir princípios. Essa é a função básica de uma tradição. É para te ajudar a se aproximar mais de Deus. Te ajudar a não pecar. Só que tem pessoas, e é muito prevalente isso, que elas colocam um valor maior na tradição. A gente chama de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Sou assim. Então, a gente tem que saber que o que vale é a palavra de Deus. As tradições daquela época talvez não valham nada para nós aqui hoje. Tudo bem, você não vai andar 600 passos no sábado, mas eu vou pegar meu carro, não vou dar um passo, né? Eu vou dar um passo da garagem para o carro, aí do carro para qualquer lugar. Somando tudo vai dar aquilo. Então, no final das contas, esse preceito não tem função nenhuma hoje. E quando a gente fala que esse tipo de coisa fica para trás, né, faz parte de um outro momento, a gente não fala da lei dos 10 mandamentos, é uma lei, aquilo ali é o princípio. É isso daí que permanece, e não as tradições. E também não que a gente não respeite as tradições, né? A ideia é que também não é essa. Não que a gente não respeite as tradições dos judeus ou de qualquer outro tipo, não, pelo contrário. Eu gosto dos judeus, eu respeito as tradições deles, mas dentro do contexto bíblico aqui de Atos, especialmente no capítulo 18, a ideia não era essa. O importante ali era a adoração e não o foco na tradição. É como a Samela falou, tem tradições que te ajudam a praticar os princípios. E desde que esteja condizente com isso, tudo bem, a gente vai seguir. Agora, quando começa a te afastar de Deus e te levar para outro caminho, aí é hora de você se alertar para seguir os princípios. Exatamente. Um exemplo bíblico que a gente vê aqui de uma tradição que não estava ajudando em nada é quando os fariseus questionam Jesus porque ele curou o coxo no sábado. Exatamente. Então, não é lícito fazer bem no sábado? Sendo que um dos mandamentos é amar ao próximo? Exatamente. Então, peraí, tem uma contradição aqui. Eu não posso ajudar o outro, sendo que um dos mandamentos é ajudar o próximo. A gente precisa amar ao próximo. Se eu tenho uma tradição que está me impedindo de cumprir um dos mandamentos que são princípios, aí a gente tem que repensar, né? E existem tradições que são nitidamente contrárias aos princípios. Existe uma tradição. Qual que é o princípio básico do que eu vou falar agora? Um sumo sacerdote não poderia rasgar suas vestes nunca, porque aquelas vestes simbolizavam a salvação que viria através de Jesus Cristo. Então, ele não poderia rasgar suas vestes nunca. É bíblico. Porém, eles desenvolveram uma tradição de que, perante uma blasfêmia, quando alguém invocar o nome de Deus de maneira errada, falar mal de Deus, um sumo sacerdote poderia rasgar as suas vestes. E Caifás fez isso na presença de Jesus. Quando Jesus Cristo falou que ele era Deus, Caifás fez o quê? Rasgou as minhas vestes. Isso é uma blasfêmia. E aquilo ali foi o determinante, quando nós estudamos um pouco mais a fundo, foi determinante para a salvação dele. Quando ele falou aquilo, quando ele fez aquela tradição, ou seja, pela tradição que eles tinham poder fazer, ele estava perdendo a salvação, porque perante Jesus Cristo, ele falou assim, olha, eu prefiro me ater às minhas tradições do que aceitar a salvação que o Senhor, ou na verdade nem Senhor, que você tem para me oferecer. Olha que coisa grave. Se isso aconteceu com o sumo sacerdote, para ser o sumo sacerdote não era fácil. A pessoa, ela era uma estudiosa da Torá, sim, muito estudo. Uma pessoa de cultura, uma pessoa de boa índole. Se o sumo sacerdote fez isso, quem sou eu aqui hoje, na minha vida, para falar que não vou incorrer no mesmo erro, não é verdade? Então a gente tem que cuidar, né? A tradição tem o seu lugar,
mas o princípio tem o lugar dele imutável e estabelecido. E esse princípio quem deu pra gente foi o próprio Deus. Eu achei um pensamento aqui interessante, quero dividir com vocês, e esse pensamento é de Ellen White, né, que é uma escritora cristã muito apreciada, muito admirada. Diz mais ou menos assim, mudando um pouco o foco aqui da nossa conversa. Por idolatria, entendia ele, no caso Paulo, não apenas a adoração de ídolos, mas o egocentrismo, o amor das comodidades e a condescendência com o apetite e a paixão. Quando Paulo chega para as pessoas ali e fala assim, olha, cuidado, vocês estão colocando as coisas erradas, estão dando atenção demais para aquilo que vocês não devem dar. Idolatria é muito mais do que eu olhar para o Marquinho que está ali no canto, né, o nosso boneco aqui do Código Aberto, e fazer uma oração para o Marquinho. Vai muito além disso. A idolatria tem a ver com eu tirar Deus do centro e colocar qualquer outra coisa no lugar, como dando adoração para isso. E Paulo ele tem um episódio muito legal, né, com as pessoas ali em Atenas, né, num sermão que ele faz falando, vocês adoram o que vocês não conhecem. Eu vou apresentar agora para vocês quem que é esse Deus desconhecido. A responsabilidade que a gente tem de apresentar esse Deus desconhecido para as pessoas também, né? E Paulo, né, ele traz ali uma maneira de pregar para aquelas pessoas que realmente não conheciam nada de Deus. Ele cita um filósofo já da época dele, um filósofo grego, dizendo que nele nos movemos, existimos. Na verdade, ele fala o seguinte, então esse Deus que vocês não veem é o Deus que nós conhecemos, é o Jesus Cristo que ressuscitou. Só que essa pregação de Paulo, né, não foi tão efetiva como a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, ela apresentou a Cristo. Jesus Cristo ressurreto, morto e ressurreto, que salva dos pecados. E essa pregação, usando a palavra de Deus, ela é sempre a melhor maneira de você apresentar o Evangelho. Sempre a melhor maneira. Porque é isso que é o nosso diferencial. É Deus, é Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós. Às vezes nós queremos, e Paulo depois reconhece que essa maneira dele de falar, usando as filosofias, debatendo com aqueles filósofos no campo. Gente, debater com um filósofo grego, imagina, é muita ousadia, na verdade, debater com um filósofo grego. Então ele falou assim, ele descobriu que debater naquele campo não é ali. Não é ali o campo de um verdadeiro cristão debater. O campo é aqui, ó, na palavra de Deus, é em Jesus Cristo, morto e ressurreto, que nos salva de todos os nossos pecados. E ele reconhece isso, e desde então as suas pregações começam a deixar de lado toda aquela filosofia, todo aquele pensamento retórico, para falar o seguinte, olha, Jesus morreu por vocês, aceitem. Jesus morreu por vocês, aceitem. Ele é o maior dos sacerdotes. O sacrifício dele é eterno. A pregação do Cristo crucificado. Às vezes, né, a gente menospreza o poder que essa mensagem em si tem. Às vezes a gente acha que a gente precisa embelezar, enfeitar, criar milhões de parábolas, de alegorias, de ilustrações, ter 500 mil recursos. Só que a mensagem da crucifixão de Jesus, o sacrifício de Jesus, é que é a mensagem principal. Só essa mensagem tem o poder suficiente para converter qualquer pessoa. Transformar qualquer abrir coração. O coração da pessoa para o Espírito Santo trabalhar através disso. Porque é isso que salva, não é mais nada. É o sacrifício de Jesus é que nos salvou. Não é nenhuma filosofia, nenhuma teoria, nada. É o sacrifício de Jesus, pura e simplesmente. Eu admiro várias profissões, né? Por várias razões, assim, mas uma profissão que eu tenho muita admiração é a profissão dos médicos, né? Eu fiquei muito feliz de ter a sua participação aqui hoje, viu, Diego? Porque quando a gente está doente, quando a gente está com um problema, quando a gente sofre algum acidente, a gente sempre acaba na mão deles, né? E eles têm essa função de tentar um último recurso, quem sabe, para salvar a nossa vida. E eu fico feliz de ter você aqui, mas agora eu vou falar com o Diego, não o Diego médico, mas o Diego cristão. Porque por mais que falhe ali na hora da cirurgia, que falhe no hospital, a gente tem sempre a esperança de salvar a pessoa para a vida eterna. Eu queria que você deixasse um recado com o pessoal que está em casa, convidando-os para essa vida eterna. Tem um pouquinho tempo, vai ser um recado curto, mas pode ir direto no assunto, convide-os para a salvação em Jesus. Pode falar, Diego, é com você. Eu quero falar para você que está me ouvindo agora, que está ouvindo aqui o Código Aberto, de que Jesus tem algo preparado para você maior do que qualquer outro sonho que você tenha. O sonho dele para você é te ver no céu, feliz e vendo para sempre. É isso mesmo. Diego, obrigado porque você veio aqui. Samela, valeu mais uma vez estar aqui com a gente. Pelo convite. A Sara vai cantar daqui a pouco. Como que é o nome da música, Sara, que você vai cantar?
vai falar sobre o amor de Deus e o milagre que Ele tem feito na nossa vida diariamente. Tá certo, então. Obrigado por ter vindo, por participar com a gente desse momento, que você curta essa música, que você desfrute desse louvor nesse momento e que o braço de Deus te alcance. E tenha sempre uma certeza: Jesus Cristo quer te salvar e quer viver eternamente com você no céu. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Código Aberto, na Rede Novo Tempo. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você.